E se aqueles padrões que se repetem na vida, aquelas ansiedades, aqueles medos, e se a origem disso tudo não estivesse na nossa própria história? Sabe, é uma sensação que muita gente conhece bem. Aquelas ansiedades que parecem vir do nada, sem uma causa óbvia, ou então aqueles padrões de comportamento que a gente tenta mudar, mas eles continuam voltando. De onde será que isso vem de verdade? E é aí que a gente chega no primeiro conceito-chave, a ideia de uma dor sem história. Sabe quando os sentimentos parecem grandes demais, desproporcionais para o que se está vivendo? É quase como carregar o peso de algo que não é nosso, um eco de uma história que a gente nem conhece. Essa ideia toda é resumida numa frase super impactante do livro de Mark Ulin, que é a nossa fonte hoje. A dor que você sente pode não ser sua. Pensa no peso disso. É uma afirmação que vira de cabeça para baixo tudo que a gente costuma pensar sobre o nosso próprio sofrimento. E olha, isso não é só uma teoria vaga, é uma mudança radical na forma de olhar para as nossas lutas internas. A premissa é simples, mas ao mesmo tempo super profunda. O sofrimento de alguém pode literalmente não ter começado com essa pessoa. Tá, mas o que é exatamente esse tal de trauma herdado? O livro define como assinaturas emocionais e biológicas que foram deixadas por traumas de gerações passadas. Imagina só. São como ecos de uma dor que não foi resolvida lá atrás e que continuam ressoando, sabe? Influenciando a nossa vida aqui e agora. A grande pergunta, então, é como? Como é que um trauma consegue viajar através do tempo, pelas gerações? Parece coisa de ficção, mas existem mecanismos bem surpreendentes que explicam como esses ecos do passado chegam até nós. A gente pode pensar em alguns princípios básicos aqui. Primeiro, a ideia de que o corpo guarda memórias que a mente esquece. Às vezes, um sintoma físico é, na verdade, uma memória que não tem palavras. Segundo, tem a repetição de padrões, que pode ser uma forma de lealdade inconsciente à nossa família. Até a nossa linguagem, as frases que a gente mais usa, pode entregar pistas dessa herança. E talvez o mais importante, a raiz do problema nem sempre está na nossa infância. Então, é super importante a gente saber diferenciar as coisas. De um lado tem a memória pessoal, que é baseada naquilo que a gente viveu. Do outro, tem essa assinatura herdada, que são emoções não processadas dos nossos antepassados e que podem, sim, moldar nossa biologia, nossa fisiologia e até quem a gente é. E para quem acha que isso é meio místico, nada disso. Existe uma base científica bem sólida para isso. A epigenética. Pensa assim, os nossos genes são como o hardware de um computador. Um trauma não muda o hardware em si, mas ele pode instalar uns programinhas por cima, uns marcadores biológicos que alteram como esse hardware funciona. E o mais impressionante, esses programinhas podem ser passados para as próximas gerações. Certo. Entender o problema já é um passo gigantesco, mas a melhor parte é que existe sim um caminho para a cura, para a libertação. E esse caminho passa por se reconectar com a verdadeira origem do trauma. Esse processo de cura pode ser visto como uma jornada de 4 etapas. Tudo começa com a identificação, que é basicamente investigar um sintoma até achar a sua origem lá atrás. Depois vem a reconexão, que é o ato de reconhecer conscientemente esse trauma ancestral. O terceiro passo é a liberação, que é de forma simbólica, devolver esse fardo para o lugar de onde ele veio. E por fim, a libertação, o momento de recuperar a própria autonomia emocional e o futuro. Mas, e na prática, como se faz isso? Existem ferramentas bem poderosas. Por exemplo, mapear a própria linguagem interna para achar frases que se repetem, fazer perguntas essenciais, tipo, de quem é essa história que eu estou vivendo? Usar frases de liberação para quebrar o ciclo, como, isto começou com você e termina aqui. E até mesmo escrever cartas para os antepassados, sabe? Criando um espaço para processar tudo isso. No final das contas, todo esse processo leva a um lugar de empoderamento. A gente começa a entender que não importa o que foi herdado, a nossa história de verdade começa agora. É sobre ter o poder de escolher o que a gente vai começar a partir daqui. E talvez a frase que melhor resume essa ideia toda seja esta: você não é o trauma que carrega, mas é responsável por transformá-lo. Essa frase é incrível porque ela devolve o poder para nossa mão. Ela equilibra o que a gente herdou com a nossa capacidade de agir e de criar um futuro diferente. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Ao tomar consciência daquilo que não começou com a gente, o que cada um vai escolher começar agora?
A resposta para essa pergunta tem o poder de redefinir não só o nosso futuro, mas o futuro de quem ainda está por vir.